artistas. Creio que por 10 minutos ela falou quase que com a adoração desse grupo. Era como se ela estivesse falando dos deuses. Era como se estivesse falando do próprio Deus. E duvido que ela tivesse tido tanto respeito com Deus como se teve com esse grupo de pessoas que se chamam de músicos e artistas. E eu estava assistindo e pensando, minha senhora, eu não sei se a senhora tem filha ou não, mas se tivesse, e ela estivesse na companhia desses de quem você fala com tanto ardor e entusiasmo, eles iriam depravar a sua filha, eles iriam violentar a sua filha, eles também iriam escravizá-la ao álcool, arruiná-la com drogas, e você iria vê-la em um caixão, porque é com isso que você está lidando. Em 1935, Joseph Stalin, ele disse: se nós pudéssemos conseguir corromper a moral e o patriotismo de uma geração, de qualquer país, repito, Stalin disse em 1935, se pudermos corromper a moral e o patriotismo de uma geração de qualquer país do mundo, nós haveremos de conquistá-los. Quando lhe fizeram a pergunta, como pode esta geração, qualquer que ela seja, ser corrompida, ele disse: isso se consegue de 3 modos. Primeiro, imoralidade. Segundo, música. Terceiro, drogas. Este é o perfeito catalisador para a música que irrompeu neste mundo chamada rock and roll há umas 2 décadas. Hoje o suicídio é a segunda causa mais elevada de mortes na América entre adolescentes. Eu quero que pense nisso. Suicídio. Num dos bairros mais proeminentes de uma grande cidade da Califórnia, começaram a aparecer suicídios entre os adolescentes em proporções alarmantes. E nessa área afluente, com casas custando $500 mil e $1 milhão, levanta-se a pergunta: por que será que esses jovens, que têm de tudo, e dirigem carros de luxo com seus bolsos cheios de dinheiro, e moram em casas tão lindas, com um futuro brilhante, e eles estão acabando com a vida em proporções sem precedentes? Por quê? Ninguém sabia, ninguém tinha resposta. Por quê? Por quê? Simplesmente porque muitos milhões de jovens têm sido arrastados pelos poderes das trevas, algo que eles não compreendem, que só tem um desejo, e esse inspirado pelo inferno, que é o de destruir completamente a sua alma. E o inferno está conseguindo isso com um tremendo êxito. A expressão rock and roll foi cunhada por um disc jockey, Alan Freed, em 1955. O termo rock and roll é um termo de rua. Ele surgiu dos guetos das grandes cidades e é uma gíria sexual das ruas. Um termo sexual, rock and roll.
E afinal, degenerou no que é conhecido como rock pesado. E hoje se transformou em rock punk. Há canais de televisão que estão cheios desta música estranha, demente, degenerativa, de sons estridentes, a pior que se poderia imaginar, com o propósito de destruir tudo que esta Bíblia ensina. Estações de rádio fazem o mesmo, estão fazendo isso já há décadas. Eu quero que vocês ouçam isso. Numa certa cidade, um canal de televisão apresentou uma série sobre suicídio entre adolescentes que tem crescido dramaticamente nos últimos anos. Foi escrita por uma conhecida colunista. Ela dizia: eu fico pensando onde esse movimento punk que está se espalhando pelo país se encaixa. E depois disse: em 1960, James Michener escreveu um artigo para o New York Times defendendo a música rock and roll, mas há pouca semelhança entre o rock, punk e aquilo que Michener estava defendendo. No princípio apareceram Presley, os Beatles, seguidos do rock pesado, rock ácido, depois o rock punk. Depois ela contou da filha de uma vizinha de 15 anos como começou a pentear o cabelo curto para a frente quando ia ao shopping center ou outros lugares onde podia encontrar outros do rock punk. Quando essa senhora conversou com os pais da menina sobre esse tipo de rock punk que tinha enchido a vida daquela jovem ao ponto de excluir tudo mais por um ano inteiro, a resposta dos pais foi esta: nossos pais também não gostavam do nosso tipo de música. Isso desaparece como outras manias se ignorarmos, mas não é mania. Quando a senhora procurou falar sobre a letra, eles disseram: mas ninguém ouve as palavras. É do ritmo que eles gostam. Mas quando ela falou com os jovens, eles disseram: sim, nós ouvimos as palavras. E recebemos a influência das palavras que ouvimos. Mais tarde, a mãe da jovem concordou que a música é perigosa, que talvez fosse tarde demais para salvar a filha. Ela disse: talvez isso passe, mas quantos jovens vão ser levados nessa onda? A jovem se tornou rebelde, arredia, muito deprimida, isolou-se da família, até dos amigos, a não ser de um pequeno grupo de jovens que também estão nesse tipo de música. Ela fez um outro furo na orelha para pendurar alfinetes. E garantiu aos pais que se eles não permitissem que ela comprasse discos de rock, ela sairia de casa. Ouçam-me. E os próprios nomes desses grupos nos permitem ter uma ideia da podridão e da obscenidade desses grupos de rock. Não vou mencionar todos os nomes porque alguns são tão obscenos que eu não poderia citá-los aqui, mas eu vou mencionar alguns. Aqui vão os nomes de alguns deles. Germes é um deles. República Selvagem, Morte Cívica, Prostitutas Unidas, e outro é Mulheres da Vida. O outro é chamado Urinóis, outro é chamado Necros, que quer dizer ter relações com mortos. Rock ácido e pesado tem a ver com sexo, drogas e satanismo. Rock punk se relaciona com rebelião contra a autoridade paterna. Está ligado à anarquia e é uma doença pior que erotismo ou drogas. Vejam só, tanto na letra como também na literatura do rock punk,